Ah, meu Deus. É importante a gente se manifestar sempre, né, Rodrigo? Não é? Você gosta de expor as suas ideias? Você gosta de falar sobre as coisas que você pensa? Assim. É, então. Mas eu acho fundamental, né? Mas hoje não é você, hoje sou eu, tá? Você aí fica com os dedinhos na mesa só. Olha, a moralidade não pode ser somente um conceito distante da realidade, longe dos atos diários, comezinhos das pessoas. Sabe que são atos comezinhos, né, Érica? Não? Faz assim com isso. Não? Então presta atenção na crônica. Deve outro sim estar relacionado a atitudes simples. Tá vendo? Atos comezinhos, pode ser atitudes simples do dia a dia e refletir uma conduta social digna e que valorize todos que se relacionem em quaisquer atividades desenvolvidas pelos indivíduos. Vale dizer que a sociedade espera, tem a expectativa de que determinadas pessoas ajam conforme aquilo que desempenham. Ora, de um padre se espera o quê? Se espera a conduta santificada de quem prega a fé e o evangelho como fontes principais de seus objetivos. Essa conduta prevista pela instituição religiosa é uma regra ética, moral de quem optou pela santidade e consagrou votos específicos para tal fim. Se a pessoa é um péssimo sacerdote, saia, não é verdade? Mas foi ela que optou, ela fez os votos. O padre, o pastor, o presbítero, as freiras, os catequistas, há tantas formas de atuação ligadas ao objeto principal da fé, e em todas elas, repito, a santidade é uma condição fundamental. Dessa forma, ao pensarmos, por exemplo, no desempenho de um magistrado, de um juiz, a figura implacável da isenção deverá estar presente. Espera-se de um magistrado que ele conheça a lei, claro, tem que conhecer, tenha bom senso e jamais julgue de forma tendenciosa ou parcial. O magistrado não pode ser vingativo, nem utilizar-se da lei para atender objetivos pessoais. A imagem do magistrado deve ser respeitada e sua postura não pode permitir nenhuma conjectura que o desmereça. O juiz deve falar pouco ou quase nada. Se manifestar somente dentro do universo processual. Dessa forma, abriremos caminho para que ele consiga decidir dentro dos parâmetros mínimos da legalidade e da tão esperada justiça. É bem verdade que nem sempre isso ocorre, e em decorrência de eventuais desvios, socorre-se o prejudicado pela decisão adversa, claro, com os chamados recursos dirigidos aos tribunais superiores. As profissões têm características distintas e perfis que exigem a postura compatível com as funções exercidas. Espera-se de um magistrado que ele aplique em suas decisões soluções mais próximas possíveis da legalidade, com a finalidade de atingir a tão esperada justiça. Quanto ao Ministério Público, nobilíssima atividade desenvolvida por juristas que seguem a lei dentro dos limites delineados pelo ordenamento, é o que se espera. É ela o parâmetro, ela a lei, o parâmetro final para a realização da sua atividade. Para o Ministério Público, a lei, escutem bem isso, hein? Para o Ministério Público, a lei é quem baliza suas denúncias. Os indícios são fundamentais para as investigações, para que elas ocorram, e com o mínimo de evidências que levem à suspeita de existência de algum delito ou irregularidade criminosa, nesse momento devem agir os membros do Ministério Público de forma implacável, protegendo as supostas vítimas e, consequentemente, a sociedade. Para o procurador, a lei delimita o seu agir. Ao advogado, por outro lado, cabe talvez a função mais difícil,
mais difícil. A de defender e a de acompanhar, não somente o inocente, mas também o culpado, até definida a sentença favorável ou não, até o trânsito em julgado. E todos merecem ser defendidos. Os direitos e garantias fundamentais dos indivíduos, previsto no artigo 5º da Constituição Federal, confere ao advogado essa árdua missão, ou seja, a missão sagrada da defesa dos seus patrocinados. Por que eu digo que é difícil advogar? Ora, porque se for depender do Ministério Público hoje e das estruturas judiciais, se faria tranquilamente um processo bem ágil, principalmente com muitas condenações, sem a figura do advogado, né? O advogado é uma pedra no sapato da justiça, não é? Não, não é não. Ele é a figura principal desse trabalho fundamental, que é o trabalho da defesa dos direitos e garantias fundamentais do indivíduo e da sociedade. Porém, observe bem, se o sacerdote, o magistrado, o promotor de justiça ou mesmo advogado deixarem de atuar de forma lícita, ética, respeitada a moral social, nesse momento, toda a sociedade sofrerá os males que se multiplicarão, como se fosse um vírus poderoso capaz de destruir as células sociais mais importantes. Sem ética, moral ou fé, a sociedade ficará ao léu, ao abandono, manobrada aí por maus políticos, maus administradores, péssimos cidadãos, enfim, será regida pela corrupção e pela criminalidade. Reforcemos diariamente nossos votos para que o presente, corrompido pela imoralidade, seja no futuro somente um momento esquecido e principalmente superado pela fé e pelo caráter digno que deve prevalecer para que haja prosperidade, contaminando a todos indistintamente. E tenho dito, palavra de honra.